Boa tarde a todos, satisfação imensa, glorifico a Deus por mais uma oportunidade de nós podermos estarmos aqui nesta tarde abençoada de terça-feira, ministrando a palavra de Deus, hoje dia 25 do mês 4 de 2017, né? São 17 horas e 1 minuto. Hoje nós vamos falar sobre o coração. Coração, coração, coração. Você já ouviu essa frase? Esse coração é bom, só precisa de trato. Então, é exatamente isso, viu? Coração só precisa de trato. Estaremos falando sobre o coração. Coisa boa, viu? Será uma mensagem maravilhosa, muito edificante para as nossas vidas e que Deus abençoe você a todos nós. Vamos orar neste momento para que nós possamos ministrar a palavra de Deus, tá certo? Pai querido, louvo a Ti, Senhor, nesta tarde tão abençoada, onde nós podemos aqui, Senhor, todos os dias estar aqui ministrando uma palavra de fé, de esperança, e que cada vida, Senhor, que possa estar ouvindo este programa seja edificado, seja ele tratado com Tua palavra, e que o coração possa estar aberto para que o Senhor ministre as vidas e haja transformação, mudanças aonde o diabo tem tentado entrar na nossa vida por fraquezas e falhas que nós cometemos, por falhas que às vezes nós não entendemos e não conhecemos a Tua palavra e o inimigo nos ataca e ele vem sobre nós, Senhor, colocando enfermidades, colocando maldição, fechando portas de trabalho para nós. Senhor, em nome de Jesus, venha ministrar a nossa vida, venha ministrar essa cidade, a cada pessoa que abre, Senhor, a porta do seu lar para que nós possamos adentrar com Tua palavra. Sejam eles abençoados e alcançados em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, amém. Vamos lá então, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o coração, então, tá certo? Interessante que a palavra coração é uma das palavras mais frequentes e usadas dentro das questões bíblicas. Ela aparece aqui, ela ocorre dentro da Bíblia, que eu conseguia juntar, 876 vezes, tá certo? E então ela vem com um enriquecimento muito bem, porque quando a Bíblia fala coração, ela não está falando do órgão que pulsa sangue. Interessante nós entendermos isso. Que eu estou falando que coração, às vezes você vai no médico, você vai ver um problema de coração, é o coração. Mas quando a Bíblia está falando de coração, ela está falando da nossa máquina. Não é a máquina que pulsa sangue, mas a máquina que pensa, a máquina que manda emoções para as cordas desse coração. Quando você tem um impacto visionário, um impacto de audição, quando você tem um susto, o efeito vai aonde? Nas cordas cardíacas do nosso coração. Então, quando a Bíblia fala sobre o coração aqui, está falando exatamente do impasse, daquela emoção de lucro, de perda, de alegria, de tristeza, que nós emitimos dos nossos cérebros para dentro dessas cordas que estão segurando e sustentam o nosso coração. Aumenta as nossas batidas cardíacas ou diminui, ficamos afônicos, nós ficamos sem suspiro, nós ficamos de fôlego suspenso. Enfim, então o Senhor aqui sempre vai tratar aonde está armazenadas as nossas emoções, aonde está armazenadas as nossas concentrações de intenções, e a Bíblia ela trata profundamente disso, tá certo? É sobre isso que nós vamos falar nessa tarde e eu creio que será um programa muito abençoado. Não saia daí, hein? Vamos lá então. A Bíblia diz lá em Mateus no capítulo 12, o versículo 33, pelo fruto conhece a árvore, porque a boca fala a partir da abundância do coração. O bom homem tira boas coisas dos bons tesouros do seu coração. O homem mau tira do mau tesouro e tira as coisas más. Jesus aqui tratando nesse tópico, ele estava dizendo o seguinte: o que é que está armazenado dentro do nosso coração? Então vamos aqui, em primeiro ponto, vamos começar assim. O dia que nós fomos criados, que fomos gerados, que viemos a este mundo, que começamos... Eu vejo, por exemplo, o meu netinho hoje, ele não sabe ainda falar valores de dinheiro. Ele tem 4 anos e meio para 5 anos, ele não sabe falar valores de dinheiro. Mas ele já entende o que é dinheiro. Então ele chega, tem hora na gente e fala assim: eu quero dinheiro, vovô, eu quero bastante dinheiro. Aí você dá nota de 10 reais para ele, beleza, ele já pega e tal. Se você der uma nota de 100 reais para ele, normal também, porque ele não sabe distinguir. Então começa-se a armazenar na nossa vida desde a tenra idade aquilo que nós vamos absolvendo. E mediante aquilo que está à nossa volta, nós vamos perceptando aquilo.
Se as influências à nossa volta, elas começam a ser influências más, nós vamos perceptando isso. Se elas são boas influências, nós vamos armazenando isso. É como uma árvore. Como pode uma árvore, que Jesus estava qualificando a sede das nossas emoções, como se fosse uma árvore. Essa árvore boa, ela vai produzir frutos bons. Esta árvore má vai produzir frutos más. Então, como é que nós influenciamos os nossos filhos? Como é que nós somos influenciados, né? Você, às vezes, na tenra idade, o seu pai já te mandava você para um bar comprar cigarro, comprar bebida. Hoje, graças a Deus, já é proibido. Não pode uma criança mais ir no bar. Quantas vezes eu via o coitado de uma criancinha com uma garrafa de cerveja de pinga na mão e tinha que levar as moedinhas de volta. O pai não deixava nem comprar uma bala. Me cortava o coração aquilo. Quantas vezes eu encontrei um garoto assim no bar, uma garota comprando a bebida, o cigarro, e não podia comprar uma bala, um doce. Me cortava o coração. Então, essas são as influências. O que vai estar armazenado na sede das emoções dessas pessoas? Outras questões são a nossa vida, o nosso cotidiano. Quando nós nos tornamos adolescentes, já grandes, e vamos formando para ser jovens, né? Então começa na nossa vida a nossa luta por uma conquista. E essa luta pela conquista, nós então começamos a lutar na vida. E aí, de repente, nos deparamos com dificuldades. E aí, o que nós começamos? Porque temos uma linha de raciocínio e temos uma mente sóbria, uma mente bacana, uma mente fértil. De repente, a pessoa começa já na tenra idade furtar. Faz aqueles furtos ali na empresa, faz ali na sua casa, e ele começa a furtar, e vê que vai se saindo bem, daqui um pouquinho ele está furtando, assaltando, já com uma arma na mão, e é o caminho que se segue. Algumas pessoas começam, de repente, elas se enxergam e falam, não, isso está errado, e luta consigo, vai banindo isso, deleta isso da sua mente, do seu coração, e isso vai sendo defragado. Mas quando isso está habitando em nós, então aqui o Senhor disse, pelo fruto se conhece a árvore, porque pela boca fala a partir da abundância do coração. Então, quando você vai conversar com uma pessoa, essa pessoa só está falando sobre ódio, essa pessoa só está falando sobre maldição, essa pessoa fica só falando coisas ruins, só palavras de negativismos. Essa pessoa tem um coração cheio, está repleto de coisas ruins, né? Também em Mateus, no capítulo 7, versículo 16, porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? É Jesus quem está dando essas doutrinas. Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então, se você foi formado e viveu sobre esse processo, nós assistimos aí, por exemplo, o mundo muçulmano já formando as crianças como matar, como decapitar. Como pode essa criança, amanhã mais tarde, querer ser outra coisa e produzir ofensivas, defensivas, de cuidar de pessoas, amar pessoas, respeitar? Não, vai crescer com esse ódio. O ódio está sobre eles. Foi preparado. Uma árvore já, na sua formação, vem o processo na semente da sua criação. Aonde ela é enxertada por esse mal, ela já vem de uma outra espécie, que é a linhagem que ela vai seguir dando à espécie a qual ela veio, aquela natureza, árvore má, fruto mau. Nós somos racionais, nós temos como mudar essa linha. Graças ao bom Deus, há um processo em que Deus pode nos mudar. Tem pessoas que dizem, não, eu sou assim. Ora, eu não sei se você lembra, quando eu era jovem, tinha uma música que falava o seguinte, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não sei se você lembra dessa música. Essa música dizia que eu sou Gabriela, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Então, em outras palavras, né? Você é Gabriela na vida que vai crescer, morrer e ser assim o resto da vida? Ah, eu nasci assim. Muitas vezes o camarada desentende com a esposa, ou a esposa desentende com o camarada lá com o esposo, e de repente aquela diz, não, eu sou assim, você tem que me entender assim, eu sou desse jeito e vou morrer assim. Oh, pera aí, meu irmão, você não é árvore não, filho. Ou você se compara como uma árvore e quer ser uma árvore. A natureza de uma árvore não tem como mudar mais, filho. Mas nós somos racionais. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer tomar posse da sua vida, meu filho. Jesus quer entrar no seu coração, trabalhar na sua vida e mudar essa natureza. Essa natureza de maledicência, essa natureza a quem só quer amaldiçoar, só quer fazer mal para os outros. Jesus quer entrar e quer mudar essa natureza, tá certo? Então diz aqui, um fruto sempre é o resultado da árvore
que o produz. Uma árvore boa, fruto bom. Nenhum fruto pode ser produzido sem uma árvore. E nenhum fruto pode ser diferente da árvore que o produz. Se você não tem Deus no coração, se você não tem o Espírito Santo de Deus, se você não tem Jesus no coração, como pode você produzir boas coisas? Eu tenho minha crença, minha religião. Isso não faz com que você seja diferente de pessoas que estão condenadas a uma eternidade sem Deus. O que faz a diferença de nós estarmos ligados a Cristo e termos uma eternidade habitável com Deus e abençoada é aceitando Ele como nosso Salvador. Em outras palavras, aceitando o sacrifício vicário de Cristo para que nossa vida seja uma vida de bênção. Pegando os seus ensinos e a sua palavra e seguindo uma rota. Esse é o processo de Cristo para as nossas vidas. O Senhor usa esta imagem aqui para dizer a nós que é o seguinte: o homem, ele é o que ele produz, é o resultado de uma vida que é aquilo. Cristo está fazendo uma analogia direta com o tesouro que está dentro do coração, com uma árvore que produz aquilo que ela é. O bom coração produz bons frutos, o mau coração produz maus frutos. Provérbios no capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes. Olha que interessante. Em outras palavras, o que o sábio Salomão está escrevendo aqui no livro de Provérbios, que foi ele quem escreveu, ele está dizendo o seguinte: sobre tudo que você deve guardar, é o coração, porque ele acede às nossas faculdades mentais, os nossos processos intelectuais, os nossos processos de armazenamento de dados, nossos neurônios, são eles que estão colocados sobre nós para que nós possamos produzir aquilo que está armazenado. Você é o que você vê, ouve, pega e o que você tem contato. Mediante o que você faz nessa questão, você está envolvido ao ser o que você é mediante essa influência. São 5 portas que comunicamos com esse corpo interior: tato, olfato, paladar, visão e audição. São 5 portas. Essas 5 portas é o que nós temos aqui, que nós nos relacionamos para o nosso interior. Por exemplo, a pessoa que é cego, ela lê o braille. O tato dela é dimensionado numa dimensão bem maior do que o nosso. O olfato dela se torna bem maior, a audição se torna bem maior. O paladar muito maior do que o nosso. Porém, a visão acabou. Então, são portas que nós nos relacionamos. Aí nós nos armazenamos dessas questões. Portanto, o coração, o que é que está nele, determina o fruto que surgirá dele. Você, por exemplo, de repente você é assaltado na sua casa, você perde bens, você perde o suor que você trabalhou e tal. Você é uma pessoa que tem o que no coração nessa hora? Justiça com as próprias mãos? Aí você sai matando gente porque roubaram a sua casa? Ou você sai olhando todo mundo como ladrão, como ladra? Então, é o que o mundo está querendo fazer conosco. Todas as influências que nós recebemos má, elas vêm como fontes de formação interior para que nós sejamos aquilo. Você pode perceber, a pessoa vai fazer uma propaganda numa televisão, colocar lá um barbeador, coloca uma mulher seminua. Por que isso? Porque ela quer vaporizar, ela quer colocar na mente do ser humano que é isso, bem barbeado, então você vai ter uma mulher. Eu me lembro quando, muito antigo a televisão, quando ela fazia uma propaganda da geladeira Climax, né? Você comprava uma Climax, aí chegava em casa, o cara abria e saía uma mulher nua de dentro. Quantas pessoas compraram essa geladeira pensando que ia sair uma mulher nua lá de dentro? E foram lá brigar na loja, lá no Magazine Luiza, na Riachuelo, nas Pernambucanas, porque comprou a geladeira e não viu a mulher. Então, veja bem, o coração nosso, ele é palpitante mediante aquilo muito que nós vemos. A palavra, ela trata conosco mediante os nossos frutos. O que Deus muito é chamado a atenção para a nossa vida, não é para o nosso exterior em si. Claro que quando nós estamos falando de interior, é algo soberano. Quando estamos falando de interior, é algo que nós temos que pensar também. Eu sempre digo na nossa comunidade o seguinte: roupa não te leva ao inferno, mas ela diz o que você quer. E o que você quer pode te levar ao inferno.
Por exemplo, uma mulher, ela sabe que ela tem um corpo escultural e que ela pode chamar atenção, aí ela se veste meio desnudada, ela se veste meio esculpida, aquela roupa mostrando o seu corpo e sai aí pela cidade. O que essa mulher, ela está dizendo que ela está querendo? O que ela está dizendo? A roupa não tem nada a ver, mas o que ela vestiu essa roupa dizendo que ela quer o quê? Chamar a atenção de homens. Ela quer ser exatamente notada. E aí por isso que nós vemos aí homem batendo o carro em poste, atropelando os outros na rua. E homem, eu vou ser sincero para você, nessa parte o homem, ele é bobacado, viu? O camarada é a mulher, vai desmanchando, filho. Né? Não, nós temos que... E aí o que é que tem dentro de nós? Então lembre de uma coisa. Sempre eu comento com a minha esposa, o olhar, a vista de você ver uma mulher desnudada, eu como homem, né, que conheço a palavra, que temo a Deus, então você está andando na rua, você vira uma esquina, uma mulher desnudada. Esse impacto de você ver essa mulher desnudada, eu sou um homem, eu tenho hormônios masculinos. Então você vê, isso é um impacto. Então até aí não teve pecado algum, não teve agressividade nenhuma, não teve problema algum. O que é que tem no meu coração agora? O segundo olhar. O segundo olhar com cobiças e intenções de desnudá-la, essa mulher. Este é o problema de cada ser humano. Ou vice-versa, uma mulher, ela bate o olho no homem e vai desnudar este homem. É o que está no coração, é o que vive no coração. Porque nós estamos vivendo uma época de sensualidade, de pornografia, de porneia, estamos vivendo isso. Então essa influência, ela quer fazer com que você entenda que você não tem que viver com uma única mulher, você não tem que viver com um único homem, e você parte por esse caminho. E aí nós estamos vendo as doenças venéreas, estamos vendo a destruição das famílias, estamos vendo famílias que estavam estruturadas diante da sociedade, você via, era a família mais bonita, uma família bacana, bem estrutural e tal. De repente, um desfalque, separam-se, filhos depressivos, filhos partindo para suicídio, filhos envolvendo com droga para chamar a atenção desses pais. Enfim, estamos vendo a loucura. Tudo é o que está dentro do coração do homem. Então, o nosso Pai, Ele chama-nos a intenção para dar atenção às suas palavras. E para iniciar aqui o entendimento do que nós queremos tratar, as palavras dele é manter o nosso íntimo, o nosso coração puro, abençoado. Por que você desconfia de pessoas? Por que você é uma pessoa que não consegue confiar em pessoas? Por mais que essa pessoa demonstre a integridade, a seriedade, né, você não consegue ter paz no coração com as pessoas à sua volta. Todas elas vão roubar você, vai pegar suas coisas, vai mexer nas suas coisas, vai te fraudar, vai te passar para trás. Por que tem isso? Isso é coisa do coração, filho. Isso é coisa que está dentro do coração. Jesus quer nos libertar. Jesus nos ama. Ele não quer que nós vivamos neste mundo desta forma. Jamais o Senhor quer que nós vivamos neste mundo estagnado, retraído, apreensivo por essas questões. Não, meu filho. Pelo contrário, Deus é um Deus de paz. Ele quer paz sobre os nossos corações. Tá certo? Nós produzimos em nossas vidas aquilo que realmente nós vamos armazenando. Isto é válido para a palavra de Deus também. Ela traz frutos quando ela é mantida no nosso coração. É um tipo de um fruto quando ela traz dentro de nós pacificação. Por isso que sempre na nossa comunidade nós estamos ali dando ensinos com a palavra de Deus. Estamos tratando, olha, até quero aproveitar e fazer um convite a você. Sábado agora nós vamos ter o encontro dos homens na nossa comunidade. É ali na Pimenta de Pádua, 1863, né, o antigo Zanin ali, pouco para baixo do sinaleiro ali, ali subindo depois da lagoinha ali do lado direito. Então a nossa comunidade está ali, é gratuito, nós vamos tratar ali de homem para homem, né? Então vou estar dando uma lição lá, eu gosto muito de reunir com os homens e sempre estar passando o que é viver uma vida abençoada com a família, com Deus e com todos os projetos que Deus deixou para nós. Eu estou casado há 31 anos, vivendo com essa única mulher, graças ao bom Deus, né? Louvo a Deus por isso. E a vida é o seguinte, é tocar a vida para frente, meu irmão, é servir o Senhor. É servir a Deus, é glorificar o Senhor. A nossa vida é uma bênção, meu irmão. Agora, quando nós armazenamos e começamos a azedar o coração, e que o coração começa a ficar azedo, aí as coisas começam a complicar.
Porque aí a vida também ela vai se tornando azeda, amarga e tudo começa a se complicar. Em Provérbios capítulo 4, 21, disse: guarda as palavras de Deus no íntimo do teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus ela tem um poder na nossa mente de fazer com que nós consigamos deletar pensamentos, intenções malévolas, tendenciosas ao mal, faz com que nós consigamos tirar, bani-la de dentro de nós. Faz com que o nosso disco rígido, né, como é o do computador, que tem o armazenamento de dados, faz com que isso seja dissipado, seja arrancado de dentro de nós. Na medida que nós vamos colocando a palavra de Deus nos seus ensinos, na sua prática, Jesus foi o que deu um dos maiores ensinos de qualidade de vida aqui na Terra. Ele trouxe magníficos ensinos para a nossa existência. Jesus foi magnífico nessa parte, né? Jesus, ele trouxe palavras para que pudesse manter o nosso coração com saúde, uma vida de uma saúde mental equilibrada, sem opressão, sem depressão, sem angústias, né? Então, interessante que em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus também em nossas vidas, ela é um alimento sólido. Ela é um alimento que ela pode nutrir tão profundamente o nosso saber, o nosso alibado conhecimento, para que eu e você tenhamos saúde, exatamente, tanto na aparência física como psicoemocional. Olha, eu já conheci pessoas que elas estavam dentro de um quarto trancafiada, elas estavam oprimidas e Jesus libertou elas e deu paz. O meu avô, é notório, meu pai contava, eu pequeno, eu perdi meu avô já pequeno, mas lembro de meu avô, era um italiano, pegar na minha mão, e era uma mão muito grande, meu avô, né? Parecia um gigante, ele era muito alto. Eu tenho 1,85 m, meu avô disse que tinha 2,5 metros de altura. Era muito alto, meu avô. E o meu avô, ele quando conheceu o Evangelho, ele estava trancado dentro de um quarto ali em Cristais Paulista. Meu papai nasceu em Cristais Paulista. Então passou um pastor pela casa dele e o vovô estava oprimido pelo diabo, trancado dentro de um quarto. Quem sabe na sua casa aí você está ouvindo, ou quem sabe alguém da sua família está trancado com o álcool dentro de si mesmo, está trancado com a droga dentro de si, está trancado dentro de um quarto também, quando sai é só guerra, é só desentendimento, é só problema, né? Sai, rouba tudo que está em casa, vai para a droga, talvez está vivendo nesse cataclismo. O que falta nesta vida, nesta casa, nesta família é Jesus. E Jesus que eu estou falando não é um Jesus que você dependura numa parede, não é um Jesus que você dependura no seu pescoço, não é isso. Jesus, ele não veio para ficar dependurado numa parede. Jesus não veio para ficar dependurado no nosso pescoço. Até porque o Jesus que nós colocamos no pescoço ou numa parede, ele tem uma flaudazinha. Não, Jesus foi crucificado naquela cruz nu. Eles tiraram toda a sua roupa, despiram ele. Jesus foi exposto à vergonha, ao ridículo. Ele fez esse sacrifício por mim e por você. Então a minha vovó, quando o pastor disse que queria orar para o meu vovô, ela disse, não pode, eu dou comida por baixo da porta a ele. E foi orado pelo meu vovô ficou liberto, e aí o Evangelho então entrou na nossa família. Meu avô, muito chateado com o que ocorreu ali, perdeu o gosto de viver naquela região devido ao sofrido ataque maligno que ele teve, de vergonha das pessoas, né? Muitas pessoas conheciam ele foi, visitou essas pessoas, despediu de todas elas, os vizinhos ali que viviam nas fazendas, e mudou-se para Quirinópolis, Goiás. Eu nasci em Rio Verde, papai foi morar em Rio Verde, casou, foi morar em Rio Verde. Eu nasci em Rio Verde, sou rioverdense e goiano, né? E aí começou assim a história do Evangelho dentro da nossa família. Meu pai, ele era um homem viciado em cigarro. Meu pai já estava começando a entrar pelo caminho do alcoolismo como o meu vovô. Foi liberto. Papai morreu agora esses tempos, há 2 anos atrás praticamente. O papai morreu com 83 anos, saudável, abençoado. Coisa magnífica, né? Isso é o processo da palavra de Deus em nossas vidas. Jesus, ele veio entrar em nós para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos vida. É impossível para o homem viver sem a palavra de Deus. Ele pode ter vida, mas ele não pode viver. O que é isso, pastor? Viver é diferente de ter vida. Muitas das vezes você tem vida
E você vive naquela rotina. Você vai ao trabalho, volta, chega em casa oprimido, deprimido. Vai às vezes, leva o filho na escola, volta, aquela vida oprimida, aquela vida angustiada. Vive uma falsa vida diante de uma sociedade, participa das festas, participa dos eventos sociais, participa dos status, das colunas sociais, mas no fundo você é uma pessoa oprimida, deprimida dentro de si. A palavra de Deus, ela nos produz vida, liberdade. Ela nos dá circunstâncias de liberdade radicais para nós. Não importa o que as pessoas estão pensando de nós, a qualidade de vida que o Evangelho traz é uma qualidade de vida diferente. Não importa o que estão dizendo de nós, eu não vivo pelo que eles estão dizendo, eu vivo pelo que eu vivo com o Evangelho. Eu sou o que sou com o Evangelho. Vida e vida com abundância. Então isso é o processo de Deus. Quantas pessoas estão oprimidas porque as pessoas estão falando mal delas? Quantas pessoas estão angustiadas porque estão falando alguma coisa que ela não é aquilo, mas ela passa a viver oprimida com aquilo? Está faltando a palavra de Deus no seu coração. Porque onde está repleto da palavra de Deus, pode falar o que quiser contra você. Não há lugar para entrar nos seus armazenamentos de dados, de informação. No seu banco de dados não vai entrar essa fala, não vai ecoar esse som, essa voz, para que você possa ficar martelando com aquilo. Não, na paz você glorifica a Deus e vamos embora para frente, meu filho, o caminho é para frente e vamos lá, meu filho. Mas as pessoas estão vivendo hoje em amargura e opressão e depressão, por quê? Porque a qualidade de vida delas estão sendo vividas pelas pessoas que estão à sua volta, pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas mostram, pelo que ela recolhe para dentro de si. Jesus não quer isso na nossa vida. Jesus quer bênção na nossa vida. Jesus quer alegria na nossa vida. E Ele veio. Olha, para produzir bons frutos da palavra, ele tem que manter essa palavra em seu coração. Conforme Jesus diz e explica na parábola que ele está falando aqui do semeador. Vamos ler ela aqui, por exemplo, Lucas no capítulo 8, versículo 11. Esta, pois, é a parábola, a semente é a palavra de Deus. O Senhor está dizendo. E os que estão juntos do caminho, estes são os que ouvem e depois o maligno vem e retira do seu coração a palavra que foi colocada. Tá certo? Jesus, então, ele falou uma parábola. Ele contou uma parábola. Para que nós não se salvem crendo no objetivo da palavra. O inimigo quer tirar essa palavra de nós. Talvez você esteja me ouvindo e tenha me ouvido e fala assim, não, mas eu nasci nessa religião. Olha, ninguém nasce em religião. Religião forma as pessoas. O Evangelho não. O Evangelho, ele vem à sua vida para que você conheça a verdade da libertação. As pessoas são bitoladas em religiosidades. Mas o Evangelho de Cristo, ele vem para que as pessoas, elas começam com a inteligência, com suas faculdades mentais, tirar conclusão dentro do processo da palavra. Então o Senhor diz que o semeador saiu a semear. Uma semente caiu no caminho, outra semente caiu entre pedregais, a outra semente... Então ele está falando aqui de coração, está falando aqui de armazenamento de dados. Que o Senhor veio e lançou a palavra, porque a palavra é símbolo de semente, que vai nascer nessa terra. Então diz que ele saiu a semear e lançou a palavra. Uma caiu à beira do caminho, outra caiu em pedregais, outra caiu em espinhos e outra caiu em boa terra. Diz que a palavra que caiu no caminho, diz que vieram as aves e comeram. Isso é aquelas pessoas que tentam arrancar de você a palavra de Deus. Quantas pessoas, né? Elas ouvem a palavra e de repente elas começam a ouvir alguma coisa de um amigo, de uma outra pessoa. Larga disso, eu me lembro quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Há 37 anos atrás. Cheguei para uma comunidade, passando da porta, eles estavam cantando um louvor bonito. Entrou eu e o Joãozinho, fomos assistir um culto, né? Levei ele depois, ele foi assistir um culto. O Marquinhos, amigo meu, não quis. Falou, que isso, rapaz, que virar crente e tal, aquela coisa. E eu não sabia se eu não teria respondido para ele, para o Marquinhos, né? Ó, Marquinhos, crente até o diabo é. Porque a palavra crente vem da palavra credo, crer. Crer que existe um Deus sobrenatural, um Deus invisível. A pessoa é crente. E Marquinho morreu dentro de uma prisão de segurança máxima, passou por 2 rebeliões e acabou morrendo. Bom, o Joãozinho hoje é um presbítero da igreja, está lá em Piracicaba, crente, servindo a Deus. E eu estou aqui pregando para você. Este evangelho nos salvou. Este evangelho nos redimiu.
Ano de 1980 foi um dos anos mais violentos para Piracicaba. Diz que ela ganhou do Rio de Janeiro. Foi uma matança. Desceu a rota para Piracicaba. Na época, eu estava com 20 anos. Só amigos meus que compartilhavam, sentávamos, conversávamos, bebíamos, usávamos drogas junto. Eu perdi 9 amigos. Foi uma época complicadíssima. Porém, naquele ano, a palavra entrou ao meu coração. Então, quantos acharam que essa palavra, ao cair no meu coração, ela era o caminho? E tentaram tirar. Porém, ela não caiu no caminho. Diz que a outra palavra, ela caiu entre os pedregais, coração duro. Um coração que, de certa forma, na hora ficou emotivo, recebeu, gostou da palavra. Você talvez me ouve aí, gosta da palavra. Mas os cuidados da vida, as riquezas, as amizades, a influência social, eu vou ter que abrir mão disso, abrir mão disso, abrir mão disso. Olha, Jesus, ele não disse que você tem que abrir mão de nada para você aceitá-lo. Diz que você venha como está. Agora ele vai trabalhar na minha e na sua vida. Existem coisas que Jesus vai pedir para você deixar e não vai pedir para mim. Uma igreja, ela não pode impor na vida das pessoas o que deve e o que não deve fazer. Pelo contrário, a igreja deve ensinar às pessoas o que é certo e o que é errado. E as escolhas são delas. É elas que escolhem. Porque é o coração que vai determinar mediante o que está armazenado dentro. Então, quando eu ouvi essa palavra, eu peguei essa palavra. E ao pegar essa palavra, eu comecei a trabalhar no meu coração. Então, o meu coração não foi duro. Muitas pessoas recebem, é o que caiu em pedregais, recebe com alegria, mas de repente nasce os espinhos, sufoca a semente que é a palavra e as pessoas abandonam e caem fora. Diz que a outra semente, ela caiu, uma caiu no caminho, outra caiu em pedregais e a outra caiu nos espinheiros, é isso mesmo, o espinheiro cresceu, sufocou a palavra, que são os cuidados da vida. Nós ficamos com tanta preocupação, minha mãe vai achar ruim, meu pai, meu parente vai achar ruim que eu mudei de religião. Não, meu filho, ninguém tem que tomar decisão por você, porque afinal de contas, mas que isso, pastor? Tantos parentes meus, tios, ficaram muito bravos quando eu aceitei Jesus. Silas, agora você mudou de religião? Não, eu não mudei de religião, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Vocês preferiam eu naquela vida drogada? Eu chegava no meio da família e disse que chegou louco, chegou doido. Chamava meus primos, não envolva com Silas. Ele não tinha juízo mesmo, não tinha Jesus, a cabeça só saía até atrapalhada. Agora, eu recebi Jesus e a palavra, agora vocês estão achando ruim? Puxa vida, olha como é que é as coisas. As pessoas preferem você naquela vida louca, ou então eles querem que você mude por si. Veja bem, mudar por si próprio ninguém consegue, gente. Você não consegue criar uma forma para você melhorar. Você pode fazer algumas transformações, mudanças de hábitos, de atitudes, até de preceitos, mas a sua salvação não está garantida. Cristo, ele veio para garantir a nossa salvação e fazer uma transformação interna dentro de nós. Esse é o propósito de Cristo. Então diz que a palavra que caiu no espinheiro foi sufocado, mas que caiu em boa terra, diz que ela produziu 30, 60 e 100%. Então aqui está falando que nos armazenamentos de dados de pessoas, por isso que tem pessoas que aceitam Jesus na igreja, eles nunca tiveram um dom, eles nunca receberam um dom, eles meramente são lá, um membro do corpo inativo lá, parado, quieto no tempo. Você não arrenda uma terra por menos de 30%. É 30%. Jesus comparou o nosso coração como cromossomos, como se fosse uma terra, uma lavoura. E a palavra como semente de produção. Então, uma terra não se arrenda por menos de 30%. Então tá, 30%. Você produziu, vai dar para garantir a salvação. Outros produzem 60%, outros 100%. Então, o que está tratando aqui é que cada um de nós, ao receber essa semente, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e um coração bom e dão fruto e têm perseverança. Como diz o próprio Cristo, e perseveravam na doutrina de Cristo. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. A palavra de Deus, ouvida e mantida num nobre coração, ela dá bons frutos, vida abundante, exatamente conforme Deus deseja que nós a tenhamos. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16 e versículo 7, se o homem não vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha dentro do coração.
O Senhor não vê o homem como o homem vê o homem. Mas Deus, Ele vê o homem concernente ao que está dentro do coração. Então Deus olhando para você agora que está me ouvindo, Ele não está olhando do que você está vestido, como você está vestido, Ele está olhando o que está armazenado aí dentro. Na medida em que você vai negociar, você abre aquele banco de dados de negócio para você agir mediante aquilo. De repente você está conversando com uma pessoa do sexo oposto, você já abre aquele banco de informação que você é todo cheio de malícia, e se essa pessoa for educada com você, você já está achando que essa pessoa está querendo ter caso com você, já está querer viver uma vida de relação com você, você já parte por esse caminho, porque é cheio de malícia, é cheio de más intenções sobre a questão de corpos de pessoas para a sexualidade e a sensualidade. Quando você vê uma criança, você já olha a pessoa conversando com aquela criança, já pensa que é um pedófilo. É assim o mundo que nós estamos vivendo. Porque o que nós estamos armazenando é isso. O Senhor está interessado dentro desse nosso coração. Ele não se preocupa com a nossa aparência externa. Ele só está olhando e Ele vê os bons processos. Deus não vê eu e você como bons e divinos. Deus, Ele olha em nós como pessoas a serem transformadas, a serem tratadas, a serem moldadas para um processo glorioso. Os fariseus, eles eram dessa forma. Eles olhavam as pessoas e julgavam pela aparência das pessoas. Exatamente, eles pareciam ser divinos com piedade. Eles eram bem recebidos e bem amparados pelos fariseus. Mas quando não tinha essa aparência, eram enxotados, eram pessoas desqualificadas, era a escória do mundo, era lenha no fogo do inferno. Jesus os tratou e chamou eles de hipócritas. Jesus, certo dia, estava sentado à mesa, uma mulher prostituta veio e começou a chorar nos seus pés, e começou a enxugar os seus pés com os seus cabelos. E aí os fariseus chegando olhou e disse: se ele fosse de Deus, se esse homem fosse o Cristo, se ele verdadeiramente fosse de Deus, eles nem olharam a mulher naquele momento, olharam primeiro o Cristo. Se ele fosse de Deus, se ele fosse espiritual, se ele tivesse visão de Deus, ele saberia quem é que está tocando nele. Você pode ter certeza, aqueles homens, eles sabiam que aquela mulher era prostituta, e se ela estava viva, é porque eles tinham caso com ela. Porque a lei deles, que eles criaram, devia mandar matá-la, apedrejada. Por que não o fizeram? Porque também usavam do corpo dela. Mas quando estava se tratando de um Cristo que ele tratava as pessoas e cuidava das pessoas doentes, das almas enfermas, dos corações dilacerados, do seu corpo sendo vendido a um ato sexual, em que sua vida estava dilacerada, Jesus olhava essa pessoa não com a intenção de possuí-la, mas olhava com a intenção de restabelecê-la, curá-la e dar a paz e dar a bênção e o alívio àquela pessoa. Então, nós temos que ter muito cuidado no mundo que nós estamos vivendo, porque nosso coração está tão contaminado e dilacerado pelo mal, que nós mal olhamos uma pessoa e já fazemos um grande juízo satânico, demonizador sobre a vida daquela pessoa. Em Lucas capítulo 16 e o versículo 15, disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Quantas pessoas hoje no mundo que nós estamos vivendo, elas estão se justificando diante de Deus. Olha, eu faço obras, eu ajudo as pessoas necessitadas. Olha, filho, isso é coisa que nós temos que fazer mesmo, meu filho. Isso não são obras para Deus ver nós. Não são essas coisas que diz que nós somos piedosos. Sabe onde está a verdadeira piedade? A verdadeira piedade está quando você perdoa. É a oração do Pai Nosso que nós, às vezes, sabemos falar ela verbalmente, mas não sabemos praticá-la, porque Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso para que nós praticássemos. Pai Nosso que estás no céu. O Senhor está bem longe de nós. Santificado seja o seu nome. Quando eu começo a santificar o nome de Deus aqui na terra, dando um testemunho de que minha vida é uma vida diferente das pessoas que vivem no pecado, praticando os atos pecaminosos, as barbaridades. E quando nós falamos assim, não é assaltante de carro forte como estamos vendo, viu? Não é traficante de droga, não é usuário de droga, não é prostituição, não é assassinato, não é roubo, não é isso não.
Sabe quais são os atos que nos representamos Deus aqui? Pacificadores. Quando tem uma briga dentro da sua família, você pacifica ou você põe mais fogo no negócio? Você joga gasolina? Então, quando começa o marido ficar bravo lá, e aí, como é que você age com ele? Então, uma mulher de paz, um homem de paz é diferente. Então o Senhor está dizendo o seguinte, que quantas pessoas hoje vivem se justificando por atos que eles fazem? A minha justificação, ela está no Calvário de Cristo. Diz que Ele morreu naquela cruz para nos justificar diante de Deus. Ó, paguei o pecado dos Silas. A palavra pecado no original significa errar o alvo. Isso quer dizer que minhas atitudes, minhas ações, os meus modos de pensar e agir faz com que os demônios sejam felizes. Eu estou em pecado. Quando eu converto dessas atitudes, aceitando a obra do Calvário, eu sou justificado por Deus, e diz que não existe nenhum outro mediador senão Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está lá, por isso Ele ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está lá à direita do Pai. Você não encontra nenhum outro subindo ao céu. Você não encontra ninguém daqueles apóstolos, mãe de Jesus, pai de Jesus. Você não encontra nenhum deles dizendo que está subindo para ser mediador. O único é Cristo. É o único, na palavra de Deus. Você pode pegar aí a Bíblia, traduzida do original, você vai encontrar essas qualificações, tá certo? Então é importante que nós entendamos essas questões envolvidas na palavra de Deus. Vamos aqui, já estamos fechando a palavra. Deus conhece o nosso coração, não adianta você querer enganar Deus. Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz: um dia virá o Senhor, sim, Ele virá sobre nós, trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. O seu coração é trevas, o que está armazenado dentro dele, quando você põe em prática, é somente problemas seríssimos. Então, filha, então é o seguinte, esse coração, um dia tudo isso virá à luz no julgamento divino. Então cada um receberá de Deus o seu louvor ou a sua condenação. É a Bíblia quem diz, não é o pastor Silas, né? Desta forma contrária, o homem cuida da parte externa, esquece da parte interna. Vivemos num mundo em que as pessoas vão lá, né? As senhoritas vão lá, arrumam suas unhas, pintam seus cabelos, arrumam seus cabelos. Se está enrolado, estica. Se a outra tem liso, vai lá e enrola. É isso aí, o mundão, meu Deus, né? Que coisa. As pessoas nunca estão satisfeitas consigo mesmo. E aí vai lá e vai lutando, aquela coisa. Aí compra uma indumentária bonita, com uma roupona bonita, um sapato de marca e tal. Compra um carrão, ou compra um carro e sai esnobando. Filho, eu compro um carro para mim. Se as pessoas quiserem falar o que quiser falar, é meu. Já tive cada carro velho, meu filho. As pessoas, nossa, que carro velho. É meu, comprei com o meu dinheiro, o suor do meu rosto. E quantas pessoas que me vêm mostrar um carrinho velho, e aí eu vou ser egoísta de desfazer do carro daquela pessoa? Não, é o que ele conseguiu. Eu lembro de mim lá atrás, quando eu consegui comprar um corcelzinho empenadinho, tortinho, né? Que bênção! É a vida, gente. Nós temos que ser simples nesse mundo, gente. Cada um de nós estamos vivendo etapas. Quando eu encontro uma pessoa que lutou, quando eu encontro uma pessoa vendendo salgado na rua, eu lembro que um dia eu fiz isso. E aí, por que eu não faço isso mais agora? Eu vou pisar nessa pessoa, maltratá-la? Não, nós estamos aqui para viver em paz, meu irmão. A vida é isso aí, meu irmão. A vida é isso aí, meu irmão. Então, em Provérbios, capítulo 23, versículo 26, diz o seguinte: dai-me, filho, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O Senhor está dizendo lá em Provérbio para os jovens, adolescentes, você que está aí, meu filho. Deus quer o seu coração. Deus quer o seu armazenamento de dado. Você sabe jogar os jogos de Nintendo? E você, nesses Nintendos, você entende alguma coisa de Deus, alguma coisa de paz, alguma coisa de obediência aos pais, de boas vivências com os pais, de boas qualificações numa escola, respeito aos professores, respeito ao próximo? Você tem essas qualificações? Então, você entende bem de Nintendo, mas não entende nada de Nintendo. Isso é que é complicado, né? Isso é que é complicado. E o Senhor quer que você entenda. Quando o Senhor está dizendo aqui que dá o seu coração, dá a Ele a porta para que Ele entre, administre seu coraçãozinho, meu filho. Quanta maldade nesse coração.
Estamos vendo aí agora, a pessoa tem a habilidade de ir lá pegar, fazer um cachimbinho para fumar um crack, mas não tem condição de ir lá ajudar o pai a capinar um café, a banar um café, ou trabalhar, procurar o que fazer na vida. Tem uma vida ociosa, anda mal na escola, péssimo com as amizades, péssimo no relacionamento com os pais, péssimo no relacionamento com a sociedade, vive dando trabalho à polícia pelas ruas, vive dando trabalho à sociedade pela rua. E aí, tal, mas para fazer a bagunça, a coisa, eles fazem. Sai por aí chutando lixo, quebrando placas e tal, vândalos pela rua, né? É o que nós estamos assistindo. E quando eu olho, vem aquela moçada lá, aquele bando de coatinha, parecendo aquele bando de coati. E vem aquela coatizada, vem pela rua, aquela coatizada. Eu olho, me corta o coração, eu falo, Jesus amado, o que esses jovens estão fazendo uma hora dessa na rua, com garrafas de bebida alcoólica, né? E hoje a polícia vai fazer o quê? Se pegar um menor desse, o pai ainda vai lá e quer processar a polícia ainda, filho. É complicado, nós estamos vivendo isso, meu filho. Bom, vamos aqui terminando, vamos lá. O último texto aqui, Mateus capítulo 22, versículo 35. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento? Disse Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. É assim que você ama Deus? Ou você diz, não, eu amo Deus. Ou você diz, não, eu creio em Deus. E o resto do coração, uma negritude, trevas profundas, só pensamentos maus. Só pensamentos de desonrar mulheres, moças, desonrar casamento, desonrar família, ultrajar a sociedade. Só pensamentos ruins. Pense nisso. É a palavra de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, muita paz, muita bênção. Eu quero orar com você agora, Jesus amado. A palavra foi ministrada, faça do nosso coração um coração de paz, de bênção. Que haja no nosso coração alegria, plenitude para que nós possamos abençoar e não amaldiçoar. Haja no nosso coração a intenção de ajudar e não de atrapalhar. Haja no nosso coração a força de pacificar e não, Jesus, de fazer guerra. Haja no nosso coração a intenção, Pai, de agregar e não de espalhar. Haja a intenção no nosso coração de amar, Jesus, e não odiar. Venha sobre nossa cidade, venha sobre este povo, Jesus, que ouve esta palavra. No nome de Jesus, dê a graça e a paz. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Um abraço do pastor Silas e até amanhã, se Deus quiser.